Olá pessoal, meu nome é Lu e hoje eu vim fazer um vídeo que eu vi lá no canal do Joey Books. E o nome desse vídeo que eu vi lá no canal dele, que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem caso não conheçam, é chamado Characters POV, que em inglês o POV é uma abreviação que significa Points of View, que significa ponto de vista. Então o negócio desse vídeo basicamente é você mostrar, é pra você falar de que outros personagens você queria ver, que personagem você gostaria de ver o ponto de vista no determinado livro quando não é apresentado. Então eu vou traduzir esse título como pontos de vista de outros personagens, tá? Então eu vou mostrar aqui 4 livros pra vocês. E então, bora lá. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é da trilogia Divergente, da Veronica Roth. Eu acho que eu sempre falo desses livros aqui. Então tem 2 personagens, que são a Tori e a Janine. A Tori eu queria muito ver o ponto de vista dela sobre a história. Porque ela é uma personagem que na trilogia ela não aparece muito. Ela aparece principalmente nesse livro aqui, mas ela não aparece muito, mas ela não aparece muito, mas ela ajuda a atriz, principalmente aqui nesse livro. E a gente só sabe o básico dela, a gente não sabe muito sobre o seu passado. Então ela é uma personagem bem misteriosa, porque ela também fala pouco. Então eu gostaria que a Veronica Roth escrevesse mais sobre ela, ou tivesse botado aqui os pontos de vista dela, mas eu queria muito mais mesmo saber do passado dela, porque eu acho que todo mundo que leu ficou bem curioso por ela, porque ela é uma personagem bem interessante e a gente não sabe do passado dela, a gente sabe poucas coisas. Então eu gostaria muito que a Veronica Roth escrevesse um livro igual ao do 4 que ela lançou recentemente, que ela só falou sobre o 4 no ponto de vista dele e principalmente do passado dele, que eu gostei bastante. Então eu adoraria se ela fizesse um 4 só que da Tori. Também da trilogia que é a Janine. Principalmente nesse livro aqui que ela faz umas coisas assim, mas nesse também seria muito interessante nesses 2 livros. Que todo mundo sabe, ela é a vilã da história. É uma personagem muito inteligente, só que a diferença é que ela usa essa inteligência dela pro mal. Mas ela é muito inteligente, ela também é muito misteriosa. Eu queria muito saber, tipo, o passado dela, quando ela entrou nesse sistema de facções, a vez dela. Tipo, por que ela se tornou má, e por que ela fez porque ela quer fazer essas coisas. Então acho que isso estaria muito lá no passado dela. Então eu adoraria ver, tipo, um Divergente, só que da Janine, sabe, a iniciação dela. Também daria um ótimo livro. Acho que a Veronica também podia escrever um livro igual o 4 também da Janine, porque eu acho que seria brilhante. Porque a mente dela parece assim, porque ela é muito inteligente, então eu queria muito saber o que se passa pela cabeça dela e quais os planos. Mas eu também gostaria muito de ver a narração dela, principalmente aqui no segundo, porque acontecem várias coisas porque ela faz várias coisas assim do mal. Então eu queria muito saber o que tá passando na cabeça dela. Outro livro que eu vou falar pra você é a trilogia Maze Runner do James Dashner, que no caso eu gostaria muito de ver mais sobre a personagem Teresa. Porque primeiro que eu gosto muito dela. E basicamente todo mundo que é fã da trilogia odeia ela, eu não sei por que isso, mas as pessoas preferem a Brenda, sendo que eu não gosto da Brenda. Enfim, ela aparece muito pouco, e eu gostaria que ela aparecesse muito mais. Queria saber muito do passado dela, e também queria ver o que ela tá pensando, assim, queria que ela aparecesse mais, mostrasse mais os pensamentos delas aqui no livro. Então, acho que é uma personagem também muito interessante, e que eu gosto muito e queria conhecer mais ela. Outro personagem que eu escolhi é o Metias do livro Legend. Também é um personagem bem inteligente, muito esperto, que a gente ao longo da história vai descobrindo as coisas que ele fez. Eu não vou falar porque vai acabar sendo spoiler, mas ele foi muito inteligente. E eu queria também ver ele mais na história e queria ver principalmente o passado dele e todos os planos que ele bolou e todas essas coisas. Queria muito saber do passado dele. E então tá aqui. O livro que eu escolhi foi da trilogia Jogos Vorazes, mas eu escolhi aqui 3 personagens. O primeiro que eu vou falar pra vocês é um que eu queria ver especificamente aqui nesse último livro da trilogia, que é o Pita. Todo mundo sabe, eu também não vou me aprofundar na história, senão eu vou dar spoiler pra quem não leu, mas eu queria muito ver os pensamentos deles quando ele tá lá na capital. Então vocês que leram o livro ou já viram o filme sabem o que eu tô falando, mas queria ver, tipo, os pensamentos dele lá na capital.
e eu acho que seria muito interessante e daria pra trabalhar bastante assim com o psicológico dele. Então queria muito ver isso. O personagem que eu escolhi foi uma que também aparece só aqui nesse livro, que é a Presidente Coin, que é a presidente do Distrito 13. Nossa, eu queria muito ver realmente os pensamentos dela, quais planos que ela tá bolando. Assim, também queria ver de cenas aqui com a Katniss os pensamentos dela, o que ela tá planejando. Também não vou me aprofundar, senão vai ser spoiler, então, mas vocês que leram o livro sabem o que eu tô falando. Queria saber tudo isso, o que tá acontecendo na cabeça dela, e também, como a maioria desses livros, eu queria também saber mais do passado, porque eu acho que a maioria desses personagens que eu citei acabaram que foram secundários nos livros, e a gente não sabe muito dos passados dele, mas eu acho que, pelo menos pra mim, são personagens bem interessantes que vale a pena conferir o passado, principalmente também da Presidente Coin. E eu adoraria ver realmente o que ela tá pensando. E o último que eu escolho ainda dessa trilogia é a Rena, ou sei lá como vocês falam, porque cada um fala de um jeito. Mas ela é uma personagem completamente interessante também, porque ela, tipo, não tá nem aí pra capital, que é o governo autoritário, ela não tá nem aí, ela faz o que ela quiser, ela fala o que ela quiser. Então seria também bem interessante ver os pensamentos dela, o que faz ela falar o que ela quiser, e também, principalmente, o passado dela. Eu gostaria muito que a Suzane, sei lá, escrevesse um conto que se passasse na época que a Johanna foi escolhida para os Jogos Vorazes dela. Então, tá aqui. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um like aqui embaixo. Inscreva-se no canal se você ainda é novo. Deixe nos comentários quais personagens vocês gostariam de saber mais sobre eles. Minha compra pelas redes sociais vão estar aqui embaixo. Fique à vontade de fazer esse vídeo também. Então é isso, espero ver vocês amanhã. Tchau!